Olá pessoal, tudo bem? Esqueci de ligar o microfone, vamos lá. Bom, eu sou o Fábio Pirajá, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, trazendo para vocês mais uma pesquisa. Essa a gente fez já tem bastante tempo, hein? Deixa eu ver aqui, gente. Foi em 2019, pô, nem tem tanto tempo assim, mas são pesquisas que a gente vai atualizando sempre. Primeiramente, essas pesquisas foram feitas por bibliotecas, na Biblioteca Nacional, em outras hemerotecas, o acervo da Folha de São Paulo, do Jornal do Brasil, o acervo da revista Quatro Rodas. Essa da revista Quatro Rodas eu nunca mais entrei, não sei nem se está disponível ainda, mas pô, sensacional. Encontrei uma matéria lá de Guarapari dos anos 60, tão legal, várias, né, de Marataízes, outras praias, né, Guriri, nos anos 60 e 70. E a gente vai fazendo essas pesquisas, né? E juntando fotografias ao longo desses últimos 40 anos, eu sempre fui apaixonado por fotografia, e a gente vai juntando foto, filme, vídeo, tudo, né? E chegou um momento que a gente falou, agora vamos digitalizar, né? Vamos colocar isso aí em ordem e vamos digitalizar tudo. Olha lá, ó. Meu topodídio, original, tem a minha idade ele. E vamos lá. Vamos trazer para vocês agora a inauguração do estádio Governador Blay, estádio inaugurado em 30 de maio de 1936. O governador Blay, na verdade, era João Punaro Blay, interventor, que foi indicado por Getúlio Vargas no golpe militar de 1930. Foi instituída uma ditadura, né? Getúlio era um ditador, ficou 15 anos no poder, se bem que em 1950 ele voltou candidato e se elegeu. Ficou no poder até o suicídio em 54. E o Punaro era lugar-tenente, era um braço direito do Getúlio e foi indicado para ser o governador, mas na verdade um interventor. E ficou muitos anos no governo. Ficou até 1945. E a inauguração foi a inauguração do estádio do Rio Branco Futebol Clube, que na época era Football Club, bem inglês mesmo, porque o time é antigo, né? E os jornais da época retrataram essa inauguração. Aliás, as fotos não estão muito boas, a gente precisa fazer dar uma melhorada nessas fotos, né? O que não é difícil, agora com a inteligência artificial a gente consegue melhorar bastante. O bairro de Jucutuquara, a gente tem que fazer uma retrospectiva. O bairro era um bairro industrial, digamos, porque tinha uma fábrica de sacos de juta, a sacaria de juta, que era para fazer sacos para o Porto de Vitória, para embalar café, milho, etc., cereais, né? E ali moravam muitos funcionários da fábrica e funcionários da prefeitura e do governo. Então, naquela região, existia um aglomerado de casas populares feitas para esses funcionários públicos, e ali, gente, precisava de um estádio, né? Isso antes da inauguração da Escola Técnica de Vitória, da ETV, que depois virou Escola Técnica, e ETEFs, CETEFs, ETEFs, IFES, etc. Então, o governador, né, junto com o governo federal, bancou essa obra e foi uma grande festa essa inauguração. Vitória não tinha nenhum estádio. Vitória era uma cidade pequenininha, tinha 30 mil habitantes. Então as coisas aconteciam assim, era muito incipiente, tudo, o turismo não existia, não existia diversão, o teatro era pouca coisa, o cinema bombava. O cinema e o rádio, né? Nessa época bombavam. Mas aí a matéria diz assim: mais um grande estádio se inaugura. Essa notícia nos vem da capital do Espírito Santo, em que o governo e o povo se associam no mesmo entusiasmo pela cultura corporal de seus filhos como coisa primordial da civilização de uma gente. Nessa época existiam os Jogos Olímpicos, né, Jogos Estaduais, tinha aquela coisa do culto ao corpo, tinha uma coisa da eugenia também, e depois acabou dando em fascismo e nazismo. Getúlio era um adepto, né? Então tinha essa coisa do escotismo, né?
do Atílio Viváqua e do escotismo no Espírito Santo, que é um vídeo que nós faremos depois, para falar do escotismo no Espírito Santo, que foi muito importante. Eu tive um tio, né, tio Jarbas Pirajá, que foi escoteiro, foi instrutor de escotismo, né? E o Espírito Santo foi o primeiro estado que oficializou e difundiu a educação física nacional, ainda no período discricionário, e o único que incluiu em sua Carta Magna, no período constitucional, a educação física. Era obrigatório, obrigatório. Tanto que depois deu nas Olimpíadas Estaduais de Muqui, de Colatina, de Cachoeiro, etc. Muito famosas, realmente. Vinha gente do Brasil inteiro participar dessas Olimpíadas educacionais. As associações esportivas de Vitória são agremiações sólidas, de vida própria, chegando a competir com os congêneres de grandes cidades do país. Há poucas semanas, o Rio Branco Futebol Clube, vencendo significativamente mais uma grande etapa de sua existência, inaugurou seu novo, grande e invejável estádio no bairro Jucutuquara, naquela capital. Esse é um jornal, não é um jornal capixaba que está relatando isso aqui não, tá, gente? Se não me engano, é o Esporte Ilustrado. Né? Eu vou trazer para vocês o crédito já. Este acontecimento é de notável importância, não só para o esporte capixaba, como não é difícil prever, mas também para a cidade, pois a força e o progresso e a expansão daquele novo bairro, que possui uma topografia excelente e uma admirável situação à beira-mar, onde a natureza é pródiga de encantos. Você vê que o estádio, gente, ficava às margens do manguezal da Ilha de Santa Maria. Onde está hoje o bairro Ilha de Santa Maria e Ilha de Montebello, era tudo água. Era mangue mesmo, mar e mangue. Quando a maré subia, a água vinha ali, pertinho. Tanto que durante as escavações para fazer a estrutura, a base para a Escola Técnica Federal, tiveram que fazer ali um manilhamento para tirar toda aquela água, aterrar, né, colocar pedra para depois fazer as fundações da Escola Técnica. Aí continua aqui a matéria falando, vamos seguir aqui, tem várias fotografias, essa matéria é sensacional. Aí o Punaro Bley e a esposa, durante os discursos de inauguração do estádio, aí vira uma manifestação política grande, vem prefeitos do interior com suas caravanas, né? Foi uma festa grande, tá? Esta realização é fruto da energia e da força, de vontade e uma pleiade de moços esportistas de acentuada competência e, sobretudo, elementos perfeitamente a par dos seus deveres sociais, que pugnaram por dotar a formosa capital capixaba com mais um elemento indiscutível de progresso, uma vez que o esporte, na comunhão social, representa uma força de valor insubstituível no equilíbrio que estabelece entre o físico e o moral. Você vê que o português ainda está naquela pegada ali dos anos 30, antes da revisão dos anos 40. Então ainda tinha algum resquício do português um pouquinho do início do século XX, mas é engraçado, a gente tem que tomar cuidado na hora de transcrever e na hora de ler também, porque a gente se perde um pouco, a pontuação era diferente, tem uma série de pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado. O Rio Branco Futebol Clube, fundado há 23 anos, com a denominação de Juventude e Vigor, o nome do time era esse, Juventude e Vigor, em justa homenagem ao maior dos chanceleres que já possuiu o Brasil, adotou o nome que atualmente possui, o Rio Branco, por causa do Barão do Rio Branco. É um dos maiores patriotas que o Brasil já teve, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Santos Dumont, Barão do Rio Branco, homens de fibra mesmo, né? Não esquecer do Andrada, que foi o maior, na minha opinião, tá? José Bonifácio de Andrade e Silva. Então, a área necessária à construção de tão importante empreendimento foi doada pelo governo do estado pelo decreto 4.959 de 20 de junho de 1934. Então, houve a doação do terreno em 34, o estádio já estava pronto 2 anos depois, né? Exerceu relevante papel animando essa conquista, levando a todos o estímulo necessário, desfazendo as consideráveis dificuldades que surgiram. O capitão Carlos Marciano de Medeiros, deputado à Assembleia Estadual, foi o homem que bancou a ideia.
foi até o interventor com seus pares e bancou a ideia, vamos fazer um estádio para o Rio Branco. Projetou e dirigiu as obras do grandioso estádio o prefeito de Vitória, o engenheiro Dr. Álvaro Sarlo. Nesse período do Álvaro Sarlo e do Paulino Miller, há muito desenvolvimento e se falava muito em progressismo, né? Progressismo, desenvolvimento, grandes obras, né? Esse era a linha que seguia o governo de Getúlio Vargas, né? Governo de reconstrução nacional e tal. E o Dr. Álvaro Sarlo era prefeito da cidade. Depois a gente vai fazer um vídeo só para falar de Álvaro Sarlo, porque tem muitas pesquisas falando sobre o período em que ele foi prefeito, que teve realmente muitas obras em Vitória, muitas obras mesmo, tanto demolição quanto novas obras. O estádio do Rio Branco é todo de cimento armado e sua arquibancada possui uma colossal marquise, até hoje está lá, uma marquise enorme, à maneira do Jockey Club do Rio de Janeiro. Aliás, a arquitetura é muito similar, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Nessa época havia realmente essa marquise gigantesca, totalmente de concreto armado. E realmente é uma obra, para a época, é uma obra grande mesmo, né? Imaginar que Vitória, a maior obra que Vitória já tinha feito até o momento, talvez tivesse sido um cinema, né? O Politeama, o Teatro Carlos Gomes, o Melpomene, né? De repente um estádio, né, muito grande, era uma coisa, né, realmente que impressionava. Aí, gente, os carros estacionados, né, você vê aí todos esses Chevrolet, Ford, estacionados ali na atual Alberto Torres, né, que vem lá da Avenida Beira-Mar e dá na Jucutuquara. E aí a gente vê a evolução dos estudantes. Aí tem as meninas da escola normal, do Padre Anchieta e de outras escolas da época, né? Aí tem uma foto do Fluminense. Esse Fluminense é um Fluminense, eu acho que é o Fluminense do Rio de Janeiro, que veio para a inauguração do estádio. É uma foto da matéria, que a matéria ilustra todo o desenvolvimento da cidade, né? Não só da inauguração do clube. Aí tem o Vitória Futebol Clube, que também participou. O Fluminense realmente, tá? E aí tem Doutores de Vitória, um outro time. Engraçado, né? E o estádio foi denominado Estádio Governador Blay, em homenagem ao atual governador do Espírito Santo, que muito tem feito pela educação física e pelos esportes capixabas. A inauguração foi levada a efeito pelo governador, homenageado entre os calorosos aplausos da compacta multidão que naquele dia afluiu a Jucutuquara. Então, gente, essa matéria é sensacional e está aqui a capa da matéria, inclusive com fotografias do governador, aí toda a multidão que participou desse desfile escolar, tá vendo, com atletas, escoteiros, e tá aí toda a matéria, que é uma matéria muito bem feita, que a gente vem coletando esse material já há bastante tempo, há muitos anos, né? Tá aí Rio Branco Futebol Clube, seu novo estádio, inaugurado pelo governador Blay em 30 de maio de 1936. Esse é o prefeito de Vitória, Álvaro Sarlo, e ali do lado direito está o capitão Carlos Marciano de Medeiros, que foi o cara que bancou a obra, que insistiu para que se fizesse o estádio e tudo, né? E realmente, tá vendo? O Fluminense venceu o vice-campeão carioca de 1935, inaugurando ontem o estádio do Rio Branco em Vitória, abateu o esquadrão local pela elevada contagem de 8-1. 8-1. Mas, gente, tá aí, legal, né? O Fluminense veio para a inauguração. Você vê que o Fluminense era o grande time dos anos 1930. Papai era tricolor fluminense, né? E o Fluminense Futebol Clube seguiu para a Vitória no Manaus. O estádio do Rio Branco será inaugurado amanhã. A fim de inaugurar solenemente o estádio do Rio Branco em Vitória, seguiu ontem pelo Manaus, o navio Manaus, a delegação esportiva do Fluminense. Naquela época viajava-se muito de navio, tá? Não havia avião para colocar um time de futebol dentro nos anos 30, não, tá?
Existiam os Catalinas, que paravam lá no cais do hidroavião em Santo Antônio, mas eram aviões pequenininhos, cabiam 10 pessoas, 15 pessoas. Para aviões grandes foi a partir dos anos 50. Nessa época se viajava de navio. Ao bota fora da turma tricolor compareceu um grande número de associados e adeptos, além de vários diretores, entre eles os doutores Alaor Prata, Afonso de Castro, Ari Menezes, Jaime Sotomayor e o padre Romualdo. A delegação do Fluminense seguiu assim constituída: chefe, Fernando Robles, técnico, Cabelli, jogadores, Batatais, Nascimento, Guimarães, Machado, Marcial, Brant, Orozimbo, Sobral, Russo, Romeu, Lara e Hércules. Reservas: Jaime, Tolentino, Vincentino e Tostes. Como juiz seguiu o veterano Arthur Friedenreich. O tricolor disputará 3 jogos em Vitória. Tá vendo? Então esse foi o time do Fluminense que venceu o selecionado capixaba do Rio Branco por 8-1 na inauguração do estádio Governador Blay em 30 de maio de 1936. Gente, é isso aí, né? Legal pra caramba, né? Depois a gente traz mais pesquisas aqui no Memória Capixaba. Se você tá gostando, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, né? A gente está sempre aqui trazendo para vocês essas novidades sensacionais. Está aqui o nosso Topodídio. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, divulgue aí para os amigos e a gente vai continuar aqui no Memória Capixaba fazendo essas nossas pesquisas por amor ao Espírito Santo. Valeu, pessoal, até a próxima! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.